Rosário Afonso. E mora aqui, no Monte da Cor de Puxo. Sim, senhor. Onde é que nasceu? No Conselho de Almodóvar. Freguesia de São Bernabé. Fui criada aqui porque vim para aqui ainda não tinha 4 anos. O meu pai era do Conselho de Almodóvar e a minha mãe era de Sobradinho. Casa? Muitos irmãos, éramos 8. Sim. Portanto, eu vim para de um tio, vim fazer os 4 anos a do tio. E aqui estou ainda, se lá chegarem, depois da manhã faço 79. E como é que eram as condições de habitação antigamente? Eram muito fraquinhas as condições. Pois não havia meios, a gente tinha que trabalhar sempre no campo para acolher e para comer. Semeava-se batatas, semeava-se milho, semeava-se, enfim, semeava-se de tudo um pouco, mateiras, pepinos, pimentos, para a gente ter para alimentar. Frequentou a escola aqui na zona? Sim, no Zambojal. É como digo, Uhum. fiz a escola em adulta. Saí à escola só meus dias, mas das vezes já era sozinha com a professora. Pois, eu até ficava lá com a professora à noite, quando ia à tarde, já ia no fim da tarde, e ela depois dava umas aulas à noite e o resto da tarde. Fiz a terceira classe, mas até hoje tenho desenrascado. E depois de estudar, qual era a sua principal ocupação? Olha, era trabalhar no campo, era ceifar, era apanhar medronhos, era trabalhar nas hortas, cavar. Era a minha profissão, era essa. Sinto-me triste porque já não posso trabalhar, não posso fazer nada. Eu não faço, senão a minha vidinha em casa e nem é toda. Mas sentia que era um trabalho difícil? Era muito difícil, era... sim senhor. Sim? Eu chegava a andar dias inteiros atrás de uma arada colhendo mato. Já viu que era o nosso tempo? Pois, Usavam animais? sim, era 2 machos, o meu tio andava com eles a lavrarem e eu andava atrás a colhendo o mato que ficava. Não tive mais atividade nenhuma. Depois casei, fui morar além para as casinhas que o meu marido era além daquele monte daquele lado. Fazia a agricultura igual como fazia antes de casar. Era igual. O meu marido trabalhava e eu tinha que trabalhar sozinha, chegarmos a ter aí 10 bezerros no palheiro e ia tratar deles sozinha, porque ele andava trabalhando fora. Vinha à casa todos os dias, mas de manhã balava cedo e caía que trabalhava cedo. Qual era o rendimento que esses bezerros davam? Nesse tempo, dava um bom rendimento, pois foi, relaxou. Já há muitos anos que eu não tenho, muitos anos. Alguém emigrou na sua família? O seu marido emigrou? Não, Conhece? meu marido só foi para Angola. Mas tenho vizinhos que emigraram, ainda estão lá. Como se conhece o Zé Maria. Ainda está na França. Há 40 e tal anos que ele está lá, mais a mulher. No outro tempo eram mais felizes, eram mais amigas umas das outras. E agora não. Agora cada um está nas suas casas e uma tem ciúmes de uma coisa, outra tem ciúmes de outra coisa e já não é nada. E no outro tempo a gente ia à casa das vizinhas, que eu ainda hoje vou, mas há pessoas que não vão. A gente divertia-se e hoje, nada. Quase todos os domingos fazíamos os nossos bailaricos a toque de fleita. Uhum. Esses bailes acabaram por quê? Qual foi o motivo pelo qual... O que é que me quer que diga? Aí não lhe posso responder por qual foi o motivo. Que as raparigas casaram. Estavam aí umas poucas da minha idade. Casarmos. Cada uma fez a sua vida. Pronto, acabou os bailaricos. E o que ficou cá, as mais novas, já não se juntavam como a gente. Pois. Olha, um ano a balarmos. Domingo gordo, fomos para a cabana, que não sei se sabem onde é a cabana. Levarmos a noite, no outro dia e dia de antrudo. Em pagode. Carnaval. Carnaval. Vocês cultivavam para subsistência, para consumirem? Era só para nós. E que tipo de instrumentos é que utilizavam? Era um chacho, era um alferce, era uma forquilha, era uma enxada. E a água para a rega? Como é que... Era dos poços tirada. Isto faz conta que aqui é um pau.
E estava outra aqui, puxava, a gente punha um balde e eu ia buscar a água lá ao poço e depois puxava-se o balde para cima e puxava-se para a argueira. E outros tinham uma nora, Lembra-se como é que esse engenho se chamava? uma cegonha. Era uma cegonha. Depois passaram a ter já noras, prendiam um burro ou um macho para andar à roda da nora puxando por água para o regadio. Depois por fim era motores e por fim era bombas. Aí tinha duas que já não me servem de nada. Era para dar aos porcos, às galinhas, o milho. Pois era o que tinha, era isso. Aqui. O peixe andavam vendendo num burrinho, numas caixinhas em cima do burrinho, corriam aí os montes todos, era um quarteirão, era meio cento, era tudo assim. Um outro dia houve uma que foi pedir um quarteirão de alface a uma que estava vendendo, a moça não sabia. Hoje já ninguém fala nem em meio cento, nem num quarteirão, nem nada disso. A não ser um centro de sabulo, ninguém fala nisso. E mais das vezes já vinha com o sal ali marlinhos, corados. Alguma receita tradicional que se lembre com esses produtos, com esses... Não, papas, não faz papas, não... Eu papas ainda faço. Sim. Fazia muitas papas nesse tempo, muito. E agora de vez em quando faço umas papas também para mim sozinha. Carne consumia tudo numa salgadeira de madeira, ali no sal, e comia-se tudo. Era tocinho, era tudo. E agora mata-se um porco, tem que ir tudo é para a arca. Que eu já há 10 anos que não mato porco. E como é que era esse dia, da matança do porco? Era um dia de muito trabalho. Eu cheguei a juntar aí 36 pessoas ao almoço e à noite. Já viu o trabalho que dava a fazer tanta comida? Nesse tempo era duro. Agora, ainda há quem mate. Quem pode ainda mata, agora eu. Acabou. Chegavam de manhã e estavam o dia todo. Matavam os porcos, depois iam musgá-los, depois lavavam-nos, depois abriam-nos, tiravam as tripas, depois tiravam-lhe o fígado, depois cortavam. Cortasse para um lado, cortasse para o outro, e assim o faziam. Faziam chouriços? Sim, senhor. Onde é que lavavam as tripas? No Ribeiro. Portanto, tinha que ser feito de inverno De sempre. inverno, pois. E tinham sítio para guardar a carne ou salgavam? Era só na salgadeira, numa caixa de madeira, com uns buraquinhos no fundo para a salmoeira cair para fora. E o pão? Como é que fazia o pão? Era no forno, amassado num alguidare. Depois fazia-se assim as folhas, uma para cá, outra para lá, outra para aqui, outra para aqui. E depois esperava-se ali 2 horas para ele crescer, depois tendia-se, punha-se num tabuleiro a fintar e depois ia para o forno. O forno a gente tiçava-lhe fogo. Quando ele começasse a crescer, o pão no alguidar, a gente tiçava fogo ao forno. Depois ia ardendo, se ardesse e tivesse falta de mais lenha, a gente punha-lhe. Que era para ele não arrefecer. Depois barria-se com um pau, chamavam-lhe umas tocas nesse tempo, um trapo na ponta, para barrer o borralho para ficar tudo limpinho. Era um rodo para puxar o borralho, era uma pá comprida assim, à medida de caber um bom pão lá dentro. Vá para o forno. E depois tiramos. A farinha, havia um nas águas frias, íamos buscar às águas frias, havia um no Malhão, também íamos ao Malhão, havia um aqui na Ribeira do Coelho, que ainda fomos muita vez ali pescar, também. Era assim. E depois peneirava-se, saíam os farelos e a gente amassava a farinha. Não, cada um tinha o seu forno. Quer dizer, lá no Monte Grande havia um forno que era para todos. Nas casinhas havia outro também, toda a gente ia cozer àquele forno. Nos Amjal igual. Agora aqui eu tinha um forno e o meu tio outro. Vocês tinham água o ano todo? Alguma vez? Havia água o ano todo. E agora, já a Ribeira vem dizer que não tem água nenhuma. Havia poços? Havia então, os poços estão aí ainda. As No pessoas davam-se tudo bem umas com as outras. E era assim. A gente quando tinha a cefa para ir cefar o pão,
quando havia uma pessoa que não tinha ainda o pão capaz de ceifar, ia ceifar para essa pessoa que já estava capaz e depois a outra ia para a outra. Ajudavam-se. Fazia-se assim, a gente ajudava uns aos outros. Como é que tinham acesso à saúde, aos transportes, ao correio e a outros serviços públicos? Tínhamos que ir nos burros para alto. E o correio igual. Devia de ser aí umas 3 horas, eu não me recordo bem, mas havia de ser umas 3 horas. Ai, muita saúde tivesse. Agora, quem fez esse caminho, a pé, muita vez para alto. Vimos já à missa, aos domingos, Sente o isolamento aqui? e muito. Porque estou sozinha, não tenho vizinhos, não tenho ninguém. Como é que é o seu dia? Como é que passa? Olha, Sim. na parte da manhã vou fazer uma caminhada com esta cadela. Venho para casa, ora estou na rua, ora estou em casa fazendo as coisas e outras vezes vou-me entreter um bocadinho em crochê, quando posso. Quando não posso, não faço. Vou ver as galinhas e faço a minha vida assim. E à tarde vou dar outra caminhada com a pantufa e faço assim, pois estou sozinha, diga lá o que é fazer. Aos últimos 50 anos, como é que vê a mudança da vida? Ai, faz uma diferença como o dia da noite. Muito. Agora só o que melhorou para mim é na vida que a gente anda. Lá com a Patrícia. Foi a melhor coisa que pareceu para mim. É uma atividade É que uma fazem? atividade, a gente faz e dá saúde e a gente comunica umas com as outras e fazemos companhia, somos todas boas companheiras. Tudo. Tem melhorado muito porque aqui não havia uma estrada para o pé de coelho, não havia caminho, estrada além para o malhão, não havia além para as casinhas, não havia para os anjali. Pois, por isso melhorou muito. Agora é que está uma coisa parada. A vida de agora com a dos seus avós, quais são as diferenças? É umas diferenças muito grandes. Coitadinhos dos meus avós. Eu, se quer que lhe diga, só conheci o meu avô aqui do Superdinho. Lá, o da Serra, não o conheci. Mas viveram com muita dificuldade. Porque não tinham onde trabalhassem para irem ganhar para manter a casa. Por isso tinham que trabalhar e semear coisas para comerem. Pois não tinham ordenados. Por exemplo, o meu pai não tinha ordenado nenhum. Para ter 8 filhos em casa, E no 25 de Abril de 74? pois isso, além de... Tenho memórias de ser o 25 de Abril e de lá para cá, pois tem melhorado muita coisa com o 25 de Abril. E para mim acho que tenha, não sei se eu ouvi por rádio, se o que foi. Eles estiveram aí na corte, os militares. E as pessoas falavam disso? Pois falavam. Não sei se foi muito importante, se não. Olhe, para mim, acho que foi tanto importante como é agora. Pois, o que é que quer que lhe diga? Eles não me deram nada com o 25 de Abril. Sentia que podia dizer o que queria? Não, eles não andavam muito por aqui. Não, isso não. Agora é que a guarda passa aí constantemente. Pois, mas nesse tempo a PID, que me lembro, não. Acha que mora aqui? É seguro morar aqui? É seguro e não é. Sim. Pois, mas é assim, meus filhos têm o trabalho deles, não podem estar aqui mais eu. E eu, o que é que eu vou fazer para um apartamento? Pois. Estar lá fechada. E saio, vejo as minhas florinhas, vejo os meus animais. É muito diferente de um apartamento. O seu marido tinha ido à guerra? Foi, sim, senhor, para Angola. Ora, o que é que eu posso contar? Que lá que chegava dias que estavam enterrados em folheiras-quido e as balas lhe passando por cima. Ele regressou, graças a Deus. Sim. Pois aqui, até quem é que foi aqui para a tropa com ele? Acho que daqui que não foi. Não foi nenhum lá para Angola, só foi ele. Foi ali um senhor que está ali embaixo, que é o João, mas ele era das Águas Frias. Esse também foi para Angola. Para Moçambique, eu nasci. Aqui tinha muitos países, não era só Angola, onde eles iam. O que é que se lembra do maio? Ai, o maio. A gente, no tempo do figo,
A gente apanhava os figos, espalmava-os assim muito bem espalmadinhos, punha-os num balainho de empreta e tapava-os ali muito bem. Só se abria o balainho dia de maio. Festejava-se o maio assim. Nesse tempo havia, além naquele monte, quanta família não estavam além? Hoje não está além ninguém. Nas casinhas, igual. Já não está ninguém. A gente ia daqui, ia além. Ia daqui, ia ali o monte a corte bucho. E agora já nem é nada, pronto. O meio é como um dia qualquer. A não ser que a gente vá a Alte. Antigamente, não iam alto? Não. Antigamente não se ia, depois a gente não tinha transporte. E para ir a pé também. Mas havia lá uma grande festa do 1 de maio. Havia, sim, havia sempre uma grande festa no meio. O que me lembra, uma vez estavam umas pessoas lá naquele lado, na Chapada, foram-se sentar para lá numa rocha. Estava lá um vespereiro da vésperas, havia família para todo o lado fugindo depois. Lembra-me muito bem disso também. Nesse tempo não havia quase música. Não. Não. O maio acontecia em Alte numa altura de ditadura, portanto antes do 25 de Abril. Pois, já era maio, pois. Mas não era o que é hoje. Não se juntava quase que ninguém lá. Pois. Nessa altura as festas eram proibidas em todo o lado. Não, Os ajuntamentos. não, a gente ia às festas. Havia ajuntamentos nessa Havia altura, para além do 1 de maio? também havia. Ok. Pois. Não era proibido. Que objeto é esse? É uma quarta, onde a gente ia buscar água aos poços. Eu vou buscar ali a toalha, faço a rodilha que a gente fazia. Mas nesse tempo a gente tinha uma feita a preceto. Punha-se aqui a cabeça e a quarta depois ali cheia de água e um balde de água nos braços. Isto chama-se uma rodilha. Que era para pôr a cabeça. Ou já não segura a quarta aqui. E a quarta cheia de água para aqui. Então, e faziam muitos quilómetros com isso assim na cabeça? Então, era aqui da Ribeira ali para o Monte Grande. Está a rodilha na altura. Porque naquele tempo a gente fazia assim, uma rodilha e depois enrolava-se tudo muito bem com outro pano e estava ali para muitos anos, aquela rodilha. E agora, pois, a ver se ela por agora. E quando ela ia vazia, ia assim. Quando ia vazia, ia assim, à cabeça. E a gente ia com as mãos segurando no lado. E cheia de água. E depois traziam água para lavar a roupa ou lavavam Para a roupa? beber. E onde é que lavavam a A roupa? roupa ia-se lavar à ribeira. Então, mas a Ribeira não corria todo o ano. Depois ia-se lavar os poços, no alguidar. Era toda a gente assim. E do que é que as pessoas viviam? Do que é que viviam? Da agricultura? Da agricultura. Não havia ordenados, não havia nada. No tempo do madronho, a gente ia... quem tinha madronhos chamava, a gente ia ao madronho. A quarta ia assim, cheia de água aqui à cabeça. E um balde nos braços. Só que agora já não tem firmeza, pois. E outras vezes ia aqui. Cheio de água. E o balde ia aqui neste lado. Grande parte deles eram fazendeiros ou isto trabalhavam nos terrenos deles e quem não tinha terrenos trabalhava no terreno quem tinha muito. Era normal as pessoas aqui irem à ceifa? Iam, sim senhor, o meu sogro foi muitos anos. E como é que isso era? Pois iam, ceifavam, eles davam-lhe a comida e depois davam-lhe um tanto pouquinho para eles trazerem para casa.
em dinheiro. E onde é que ficavam lá a dormir? Ficavam lá a dormir, a do patrão. Quem chamava para ir, depois tinham que lhe dar pousada, para eles ficarem lá. Por Mas esse tinham trabalho. muito pouquinho, muito pouquinho. O meu sogro tinha 5 filhos, depois o que trazia também não dava para muito. Iam por quanto tempo? Era até haver a cefa, até pão para a cefar. E eu aqui, fazia aqui a minha cefa dos meus tios, quando eu estava na casa dos meus tios, ia para a Moita Hernanda fazer outra, a cefa. E depois também me davam, ai mãe, eu já não me lembro quanto é que a gente ganhava por dia. E daqui íamos umas poucas. Aquilo, quando a gente ia cefar assim para fora, era mais mulheres com que era homens. Tinha que haver um homem ou dois para atar o pão, fazer os molhos. Depois a gente ia cefando e pondo o pão assim às machinhas. Eu já vou fazer a missão como a gente fazia. Depois eles iam, faziam um atilho mesmo com a aveia ou trigo e atavam, punham ali em cima desse atilho e atavam, faziam molhos. Isso depois era transportado para onde? Para a ira, para debulhar com os burros. Aqui neste serrinho está uma ira. Que era de bulha, depois andavam com as bestas à roda em cima do pão, depois dava-se volta, que o de cima ia para baixo, e o que estava em baixo vinha para cima, e as bestas iam pisando, faziam aquilo em palha fina. Depois havia uma pá, que era para uma forquilha, a gente tirava a palha assim, e depois com a pá limpava-se o resto, ali na ira. E depois ensacava-se, Exatamente. e depois ia para o moinho. E no moinho, qual é que era o processo? Aqui era com moços. Era com moços, moinho de água. Que nas águas frias era moinho de água, e ali também era, e no Malhão era moinho de vento, com aquele moinho, com aquelas velas. Que ainda hoje há alguns por aí. Não moe, mas ainda há. Eles moíam e a gente trazia a nossa farinha, do nosso trigo. E quando não tinham farinha feita, ficava lá o trigo, moíam e a gente depois ia buscá-la nas bestas. E fazia o mesmo com azeitona? Não. Não. Aqui não havia o hábito de... Não, com a azeitona foi sempre em Alagares. Sim, com apanhava-se prazer. a azeitona para ir levar o alagar. Antigamente, logo nos princípios, havia um troco aqui na Soalheira e depois dali ia para Messinos, para a do Oliveira. Que ainda hoje é para onde vai a minha azeitona, é para aquele alagar. Ano passado, apanharam, ainda trazeram 100 e tal litros de azeite para casa. Este ano nenhuma apanharam. Não havia. Tem a ver com os anos quando não chove. Elas podem dar flor, mas se não chover no mês de maio para limpar a tiaça, já não há azeitonas. Exatamente. Pois, não chove. E este ano que me levei, se calhar não, também. Em que ano é que chegou aqui a iluminação pública? Ai, eu já não me recordo. Mas deve de haver uns 25 a 30 anos, a luz. Está aí. E havia uns cantos maiores, que ainda tem aí um. A gente ia com umas cangalhas em madeira num burro, punha um canto num lado, outro no outro, e íamos pescar uma carga de água que era para casa, para durar mais dias. Antes de terem eletricidade, como é que se vivia em casa? Como é que era? Era um candeeiro a petróleo. E era uns candeeiros em lata pequeninos, penduravam-se na parede. E outras vezes punha-se em cima de chamavam-lhe aquilo um pangaizinho. Ia um bocado para cima e outro para baixo, e no meio estava aquele redondo. E punha-se lá em cima o candeeiro. Mas era tudo a petróleo. Lembra-se do rádio, quando o rádio chegou aqui? Ainda tem para aí uma. Era o nosso divertimento, era ali acender o rádio e estar ali o pé dele, ouvindo. Toda a gente tinha o rádio? Não, toda a gente não. Como é que foi? O que é que se lembra da primeira vez que viu televisão? Ora, como é que me lembro? Via que era lá a família e via imagens lá tudo. Pois, como é vejo agora. Pois, era novidade, nessa altura era novidade, que a gente ainda nunca tinha visto. Foi a mesma novidade que a gente foi ver a Lisboa, o Parlamento. Agora a gente veio, diz assim, olha, estive ali. Ainda ontem à noite estive vendo. Pois, a vida que tenho,
Sinto falta de ter uma companhia aqui ao pé de mim e muitas coisas. Sinto uma falta de saúde, que também não tenho, que é por isso mesmo que eu não posso trabalhar. E o acesso à saúde de hoje em dia é igual a antigamente? Não, não é igual, porque antigamente a gente, alguma vez tínhamos dinheiro para comprar medicamentos, como é agora chego a trazer quase 100 euros de medicamentos. Ah, olha, agora no dia que fui passou de 50. Nesse tempo ninguém ligava às coisas que tinha. Olha, o meu pai morreu com 84 anos, nunca precisou de ir a um médico, morreu com os dentes todos. Se pudesse mudar alguma coisa na sua infância, o que é que mudava? Se eu pudesse mudar, mudava já a minha casa, daqui para o outro lado. Era o que eu já mudava. Se ela fosse agarrada a um vizinho de lá, já tinha puxado, não sei para onde. Gostava de viver mais próximo de... Gostava de viver mais próximo dos montes, tivesse mais moradores. Mas a gente se cefava. Então vamos lá e ver a isso. água despejava-se assim, por uma escolateira de cobre. Toda a gente bebia naquela escolateira, não havia copos. Mas havia umas... Aqui não subia no cochar. E bebia-se num cochar também. Que aí os tenho ainda ali, tenho um depósito, está lá um pendurado no depósito. Os cochares eram onde a gente bebia, muita vez. Não sabia o que é um cochar de cortiça, pronto. Uma peça em cortiça? Uma peça em cortiça. Isto, por exemplo, não tinha dedos. Só se prendia aqui entre o meio dos dedos e chegava aqui e depois punha-se os canudos. Que já agora ponho não tenho aquilo, ponho as luvas que imita. Agora com as luvas não servem. Eu já estive fazendo os canudos já hoje. Aqui fazia-se, foi à praça, não fiz isto como era. Ficava um biquinho de um lado, outro do outro, fazendo aqui uma rosinha. Pronto, e agora vou cefar. Tem que ser aí. Mostra-nos lá qual era o movimento. E depois... Não, agora não serve. E a erva está pequenina aqui. Eu vou tirar a luva. Os canudos seguram. Já sabem que era com coisinhos aqui. Não me cortei agora. Depois ia-se pondo assim as manchinhas, assim. Ia-se sempre fazendo assim as manchinhas e depois punha-se tudo em cima umas das outras, punha-se um atilho, aqui assim debaixo, e depois fazia-se o molhinho. E a gente usava estes aventais grandes assim. Nesse tempo não se usava calças. Usava-se era saias, a gente usava um avental grande que era para tapar as pernas. Agora é o madronho. Era assim que se fazia? Mesmo assim, mas era um regaço, tudo em roda, tudo cheio em roda. Isto é uma imitação que eu fiz. Pois era assim, íamos escolhendo um madronhito, madurinho. E depois de apanhar o medronho? Depois ia para as sacas, depois ia para o armazém para ser estilado. Fermentava? Depois já fermentava e depois já era estilado. Havia muitos produtores de medronho aqui? Aqui, logo aqui a seguir à minha casa havia um. No Zambojali havia 3. O Zé Manuel da Arrachã, que me conhece, eu não o conheço, do Pomar. Um que é emérito, está agora nas casas, também tinha. O Ataí de Jamujal também. Pois.
Pronto, já apanhei os madranhos.